Estudar história para compreender a música popular brasileira é algo muito sério. A todas as lutas inglórias. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Letra, Música, História. Eu sou o professor Luiz Kleber e o nosso papo de hoje é sobre o clássico O Mestre Sala dos Mares. Música composta em plena ditadura militar pelo grande Aldir Blanc e também pelo João Bosco, a dupla que deixou grandes composições. O Aldir Blanc, que morreu no ano de 2020, recentemente, né? Vítima da Covid-19, grande letrista, enfim, deixou uma obra aí fantástica, principalmente na parceria com o João Bosco. E uma dessas músicas, um desses clássicos, é o Mestre Sala dos Mares, que foi imortalizado pela Elis Regina em 1974. Ela foi a primeira a gravar no disco Elis. Depois nós tivemos outras gravações, inclusive sucesso também na voz do João Bosco. O Mestre Sala dos Mares faz referência a um triste momento da história do Brasil e também de um homem, um grande homem da história, que foi o João Cândido e a Revolta da Chibata. Tinha a dignidade de um mestre-sala. A Revolta da Chibata ocorreu entre os dias 22 e 27 de novembro de 1910, no início do governo do Marechal Hermes da Fonseca. Nós tivemos uma revolta dos marinheiros. A Marinha, que ela era chamada de Armada na época, ela era tinha muito ainda da escravidão. Se vocês observarem, estamos próximos, né, apenas alguns anos da abolição da escravidão no Brasil, que foi em 1888. Os castigos físicos era algo constante dentro dos navios da Armada, da Marinha. E nós tivemos essa revolta dos marinheiros em 1910, conhecida como Revolta da Chibata. E nesse período o Brasil estava... A Marinha brasileira estava se tornando uma grande marinha mundial, por incrível que pareça. O Brasil havia acabado de comprar encouraçados junto à Inglaterra, inclusive os marinheiros foram até a Inglaterra para conhecer, para ter um treinamento de como utilizar esses navios de guerra. E justamente neste retorno que nós tivemos a Revolta da Chibata. A insatisfação já era geral dentre os marinheiros, lembrando que os marinheiros, em sua grande maioria, a marinha, essa patente mais baixa, né? Os marinheiros eram negros, ou seja, recém-libertos ou filhos de ex-escravos aqui do Brasil. E nós tínhamos no alto comando da Marinha, da Armada, homens brancos, homens da elite brasileira. Então, isso se refletia muito em relação de que maneira que esses marinheiros eram tratados. A péssima alimentação, o soldo baixo e principalmente a questão dos castigos corporais. Inclusive tinha uma lei que falava que poderia ser utilizada a chibata, 25 chibatadas através de um castigo público no navio, né? Caso o marinheiro tenha cometido alguma falta grave ali dentro da corporação. Então, todos esses elementos, mais esta viagem à Inglaterra, onde esses marinheiros tiveram conhecimento de que maneira que os ingleses tratavam os marinheiros, é claro, de uma maneira muito mais decente, muito mais humana, eles voltaram já com essa ideia na cabeça de fazer uma revolta. E o estopim para essa revolta foi quando o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes, ele foi punido com 250 chibatadas. O Marcelino, ele foi pego com 2 garrafas de pinga, né, dentro de cachaça, dentro do navio, e justamente ele foi punido por isso. 250 chibatadas. Ele chegou a desmaiar e quando ele desmaiou,
eles continuaram com as chibatadas e foi nesse momento que começou a revolta da chibata e os marujos, os marinheiros, tomaram conta do navio. Muito bem, a revolta começou no navio Minas Gerais e depois acabou se estendendo pelos outros encoraçados, né? São Paulo, Bahia e também Deodoro. O líder dos marinheiros foi o João Cândido. João Cândido, ele liderou essa revolta, ele escreveu uma carta em nome dos marinheiros ao presidente Hermes da Fonseca, reivindicando o fim das chibatadas, melhorias nas condições, né, dos marinheiros em relação à alimentação, ao salário e também para que todos os marinheiros que estavam envolvidos nessa revolta fossem anistiados. Imagine, a capital do Rio de Janeiro, Baía da Guanabara, os encoraçados, os canhões apontados para a capital do Brasil. A elite carioca, a elite brasileira, que é a elite que morava na capital do Brasil, sumiu da cidade, né? E o povo, espantado, assistia a toda esta confusão em 1910. O Hermes da Fonseca ele conseguiu reunir o Congresso rapidamente e o Congresso Nacional votou uma lei acabando com as chibatadas e também anistiando os envolvidos. Muito bem, assim que eles receberam essa notícia, eles acabaram com a revolta, os marinheiros. Mas no dia seguinte, né, o Hermes da Fonseca voltou atrás e demitiu todo mundo, expulsou todo mundo da Marinha e nós temos algo pior que irá acontecer. Muito bem, o presidente Hermes da Fonseca, através de um decreto, demitiu, expulsou da Marinha cerca de 1.000 marinheiros que estavam envolvidos nessa revolta da chibata. Aí no dia 9 de dezembro nós tivemos uma outra revolta, uma revolta justamente causada por essa promessa falsa de anistia do presidente Hermes da Fonseca, que foi na Ilha das Cobras. Só que a repressão do Estado será de uma maneira bem violenta em relação a esta revolta do dia 9 de dezembro. Inclusive, o João Cândido era contra essa revolta, mas o João Cândido também será preso. Inclusive, ele será colocado numa cela juntamente com outros 17 marinheiros, numa cela solitária, né, a famosa solitária, e ali tinha cal, tinha água. Conforme a cal foi secando, eles foram morrendo asfixiados por causa do pó, por causa da cal. Inclusive, só 2 sobreviventes, olha só, 16 marinheiros morreram. Após 3 dias, eles abriram essa cela, 16 estavam mortos e 2 estavam vivos. E dentre esses 2 estava o João Cândido, o Almirante Negro. Muito bem, o João Cândido é enviado a um hospital de loucos, a um hospício, e depois ele é liberado. Descobriram que ele não tinha nada de louco, né? Aí ele levou uma vida bem simples, trabalhando como pescador, fora da Marinha, é claro, até 1959, quando ele morreu aos 89 anos de idade. E é interessante falar que quem deu esse nome, Revolta da Chibata, ao movimento, foi o jornalista e escritor Edmar Morel, que lançou em 1958 o livro Revolta da Chibata. E o Edmar Morel também lançou a biografia do Dragão do Mar, né, que é uma personagem do século XIX, daqui a pouco eu vou falar para vocês, assim que a gente começar a analisar a música. Ele lançou essa biografia em 1949, ok? Dentro deste cenário histórico, nós tivemos a composição do Aldir Blanc e também do João Bosco, contando a história do João Cândido e da revolta da chibata. O dragão do mar reapareceu. Então a música já começa. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu. Há muito tempo, ou seja, 1910,
o dragão do mar reapareceu. Eu observei que muitas pessoas colocam o dragão do mar como sendo encouraçado. Na minha concepção, não é um encouraçado, né? Não é um navio. O navio petroleiro ele é conhecido como dragão do mar. Neste momento, dentro desse contexto, conforme eu já falei para vocês, da obra do Edmar Morel, de 1958, 1959, que ele que deu o título de Revolta da Chibata, e ele também é o biógrafo do Dragão do Mar, então há uma ligação das duas personagens históricas, o Dragão do Mar e também o João Cândido. Ou seja, aqui no início, quem reaparece é justamente o Chico da Matilde. Quem foi o Chico da Matilde? O Chico da Matilde, em 1881, o Brasil ainda vivia o regime escravocrata, o Brasil foi o último país das Américas a acabar com a escravidão. O Chico da Matilde, ele era conhecido dessa maneira, justamente porque a sua mãe Matilde era muito conhecida, uma mulher que teve que lutar muito para criar os filhos, né? Para criar o seu filho. O Francisco José do Nascimento, conhecido como Chico da Matilde, ele liderou uma greve de jangadeiros no início de 1881. Esses jangadeiros se negaram a transportar os escravos para os navios, porque nessa época nós tínhamos no Brasil o tráfico interno de escravos, já que o tráfico externo estava proibido desde 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Então, passamos a ter aí um tráfico interno do Nordeste brasileiro, cana-de-açúcar em baixa, para o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, café em alta. E esses jangadeiros cearenses, eles se negaram a transportar os negros. E é muito interessante porque nós tivemos essa liderança que foi conhecida na história como o Dragão do Mar. Então, quem reaparece é justamente essa figura que lutou também lá no século XIX, que é o Chico da Matilde, no Ceará. Inclusive, o Ceará foi o primeiro estado, na época província, a abolir a escravidão, 4 anos antes da Lei Áurea. A figura de um bravo feiticeiro. Aí continua, na figura de um bravo feiticeiro. A letra original era marinheiro, só que eles tiveram que mudar, alterar para feiticeiro, porque marinheiro foi censurada essa palavra pela censura, pela ditadura civil militar. Então ficou feiticeiro e hoje o pessoal canta novamente marinheiro, que é a letra original. Feiticeiro acabou passando também porque os militares colocavam, imagino eu, né, feiticeiro como algo pejorativo, ligado às africanidades e assim por diante. Mas só que feiticeiro, vamos pensar nos grandes gênios, João Bosco e também Aldir Blanc, feiticeiro é algo de conquistar várias pessoas, né? De ter a simpatia de várias pessoas. Então nós tivemos aí a troca então de feiticeiro para marinheiro e voltou a ser marinheiro. Que a história não esqueceu. Não esqueceu, tanto é que nós estamos aqui falando sobre o Almirante e eles também nesta canção retomaram a história da revolta da Chibata. Conhecido como o Almirante Negro, conhecido como o Navegante Negro, seria Almirante Negro na letra original e na letra aprovada pela censura, Navegante. Imagina, dá o título de almirante a um negro, a um marinheiro, né? Então também não foi, essa palavra não passou pelos censores. Tinha a dignidade de um mestre-sala. Tinha a dignidade de um mestre-sala, olha só, o comandante, né? De comandar mesmo, mestre-sala. E ao acenar pelo mar na alegria das regatas, o Rio de Janeiro muito ligado a essa questão das regatas, né?
os próprios nomes, né, dos times, né, tradicionais do Rio de Janeiro têm regatas, né, no nome. Então as regatas era algo muito tradicional. Foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Ou seja, quando coloca mulatas, polacas, já coloca esta sociedade, assim que não é a alta sociedade, que não é a burguesia na época. Rubras cascatas. Aí continuando a letra, rubras cascatas jorravam das costas dos negros, né? Se você pegar a letra que foi aprovada, das costas dos santos, não dos negros, né? Olha só como foi perversa a censura, a ditadura civil-militar, né? Então foi trocado negros por santos, né? Imagina, falar que os negros, né, estavam sofrendo todos esses castigos, né, todas essas humilhações, esse trabalho forçado na Marinha. Entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que é exemplo do marinheiro, gritava então. Que é exemplo do feiticeiro, aí volta a questão do feiticeiro. Que marinheiro? Feiticeiro, né? Gritava então. Glória aos piratas. Glória aos piratas, às mulatas. Olha só, pessoal, tudo pessoal assim, vamos dizer assim, deixado de lado, né, pela sociedade. Aqui está falando da questão social mesmo, olha só. Piratas, mulatas, sereias, algo meio fantasioso. Glória à farofa, à cachaça, às baleias. Glória a todas as lutas inglórias. Glória a todas as lutas inglórias, que através da nossa história não esqueceremos jamais. Não esqueceremos, tanto é que estamos falando sobre isso. E o almirante negro João Cândido hoje é um dos grandes nomes reverenciados na história. E o movimento negro trabalha muito isso e de uma maneira muito positiva em relação a esses grandes nomes, grandes homens e mulheres, né, negros e negras que fizeram parte da história do Brasil. Salve o navegante negro. Salve o almirante negro, que tem por monumento as pedras pisadas do cais. É claro que na letra censurada, salve o navegante negro, não o almirante negro, que tem por monumento as pedras pisadas nos cais, ou seja, pouco lembrado na história. Mas está tendo uma mudança aí, né? Tanto é que o pessoal está trabalhando para que esses nomes, para que essa história esquecida volte a fazer parte dos livros de história, enfim, que a nossa história seja contada realmente com dignidade. Que tem por monumento. Muito bem, em 2008 o presidente Lula, né, deu anistia ao João Cândido pós-morte como uma homenagem a esse grande nome da história do Brasil. Inclusive, o Movimento Negro, neste ano também de 2008, inaugurou uma estátua do João Cândido na Praça 15, no centro do Rio de Janeiro. Letra, música e história. Muito obrigado a você que esteve comigo em mais uma análise e mais um passeio pela nossa história aqui no nosso canal. Abraços fraternos, até o nosso próximo encontro. Mas faz muito tempo